Hoje a gente vai fazer a estrutura desse mini álbum. Deixa eu mostrar melhor como ele é por dentro para vocês. Deixa eu tirar os papéis. Ele aqui, você fecha com lacinho, aí abre. E ele tem várias abinhas. Aqui tem essa sanfoninha e aqui essas abinhas. Aí eu vou começar passando as medidas pra gente começar a cortar os papéis, tá bom? Desse daqui para esse que eu vou fazer agora, eu vou mudar só as cores, mas eu peguei papéis que também combinam com a coleção. Porque aí com a mesma coleção você pode fazer de cores variadas. Vendo que aqui tem um roxinho, o azulzinho também, que tem nas folhinhas. Aí eu fui e escolhi outras duas cores que combinam com eles. Aí, para começar, eu vou cortar essa estrutura aqui que forma a capa do álbum. Nela, eu usei a medida de 30,5, que é o tamanho do papel de scrap, por 12 centímetros. E vou aproveitar que é a mesma cor e já vou cortar essa parte de dentro também. Aí ela é 29 de altura por 13,7 de largura. Aqui como é 13,7 é porque eu diminuo só um pouquinho aqui pra você conseguir dobrar as abinhas. Se você botar exatamente a medida da parte de dentro, você não vai conseguir dobrar. Não precisa ser exatamente 13,7. Você bota uma medida aproximada dessa. Aqui minha base mede de meio centímetros. Eu vou de 13 e vou passar um pouquinho do 13,5. Pronto. Aí aqui eu já tenho a estrutura da capa e da sanfona interna.
Vou cortar agora a estrutura dessas abinhas aqui, que são 3. Ela é na medida 28 por 11,5. Duas eu já cortei, por isso que eu pedi 3 folhas básicas. Uma foi pra cá, a sanfoninha, e a terceira é fazer essas abas internas, que como vocês veem, ó, não cabem 3 numa folha. Eu já cortei essas duas, vou cortar mais uma. Vou cortar aqui 11,5. Por 28. Essas aqui ainda estão na medida 30,5. Eu vou diminuir para deixar ela com 28 já. Então, aqui eu tô com a estrutura dele toda cortada. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer os vincos. Essa parte central, eu vou vincar 7 e 7. Porque aí no meio eu vou ficar 14 centímetros. Aí pra vincar você pode utilizar as costas do estilete. Ou também pode usar o boleador ou uma ferramenta de corte e vinco. Você pode fazer assim. Eu gosto muito de usar o estilete. Pego a parte contrária e sem muita força você passa aqui. Não sei se tá dando pra ver aí que eu vinquei com 7 e com 7. Aí fica 14 centímetros aqui no meio. Eu vou fazer isso com esses 3 pedaços.
Oi, Solange. Esse papel, a parte aqui de dentro, ele tem 28 por 11,5. 28 por 11,5. Então aqui eu já tenho as 3 abas. Tá vendo que eu falei que era aquela medida que era quebradinha, era justamente para encaixar aqui. Por isso que eu falei 13,7, porque aqui tem 14. Se eu botar exatamente 14, ela não vai fechar. Aí eu diminui um pouquinho. Mas se você quiser mais folgadinho, pode botar 13,5. Aí agora eu vou fazer o vinco dessa daqui. Que ele vai ter 10,5 um vinco, umas 10,5 o outro vinco, que vai ficar aqui 8 centímetros. Aí se você quiser mais 10,5, você pode virar aqui assim e mede 8. E vai dar no mesmo. Agora tem um detalhe, aqui você pode arredondar essas 2 pontas e essas 4 pontas dessas abas, se quiser ele redondinho, como esse que eu fiz, que tinha as pontas arredondadas e aqui também. Se você não quiser, pode deixar ele retinho também. Eu vou arredondar ela aqui. A gente usa uma canteadeira, um arredondador de canto. Ou você pode pegar uma moeda, bota a moeda aqui, passa o tracinho e depois vem com a tesoura cortando. Alguma de vocês está fazendo agora junto comigo ou vou fazer depois? Porque se estiverem fazendo e eu estiver muito rápido, vocês me avisam que eu vou mais devagar. Aí aqui o da capa, eu vou vincar com 7,5, aí deixo meio, 14,5, aí deixo mais meio e vai ficar mais 7,5 do outro lado. Tá conseguindo acompanhar, Geisa? Ou quer que eu vá mais devagar? Eu vou começar aqui a vincar.
7,5. Aí coloco meio. Como eu fiz na outra sanfoninha. Vira, porque eu só meço 7,5 e meio de novo. Aí aqui as duas caras 7,5. Aqui, 7,5 aqui. E aqui, 14,5. Você vê que ele aqui transpassa um pouquinho. É justamente para fazer o fechamento. Aí aqui, se você quiser fazer um lado maior e outro menor, você também pode. É só modificar na hora de fazer os vincos. Agora eu vou pegar aqui e cortar os detalhes. Que esse papel aqui eu escolhi para capa e para essa sanfona maior. Aí eu já vou cortar esses pedaços. Dependendo da estampa, do papel que você for fazer, você tem que olhar para ele não ficar. Se for uma listra, ficar aqui em um sentido, aqui em outro. Aí você corta sempre no mesmo sentido. Esse aqui, como não tem um lado certo, posso cortar em qualquer sentido. Aqui eu vou cortar 14 por 11,5. Dois pedaços de 7 por 11,5. Como esse não tem sentido, eu posso cortar de lado. Eu disse 7,5 aqui, mas é 7. Eu olhei agora, é 7 ali.
Então, vou tirar meio centímetro aqui. Vou ver se o outro eu cortei certo. Também é 7 por 11,5. Onze e meio. Por 7. Por que essas medidas? Porque se aqui ele tem 14,5 por 12, eu vou diminuir meio centímetro. Vai ser 14 por 11,5. E aqui é a mesma coisa. Se ele tem 7,5 por 12, vai ser 7 por 11,5. Vou deixar aqui separado e vou cortar o daqui agora. O daqui agora, ele vai ser 10 por 13. Vou cortar 1, 2, e esse aqui que vai aparecer, vão ser 3. A folha tem 29,7 de comprimento. Se você não se incomodar em um deles ficar 3 milímetros menor, você vai usar uma folha só. Aí você corta em 3 pedaços. E vai ficar justamente esse pedacinho aqui faltando em um deles. Mas como isso é só para centralizar aqui, você pode usar, vou dizer, nesse aqui, que quando você abre assim, você pode deixar um pouquinho menor. Mas se você não quiser que esteja exatamente do mesmo tamanho, você usa outra folha. Eu vou deixar esse um pouquinho menor para vocês verem como fica. Como ele é 10 por 13, agora eu vou cortar o 13. Aí aqui eu tô com os 3 pedaços. Aqui e o daqui. Falta esse aqui que eu vou cortar 2 vezes. Ele vai ser na medida 7 por 13. Vou pegar o que sobrou desse outro. Deixa eu ver se ele tem 13. Aqui tem 13,5, então dá pra eu tirar aqui.
parte. Pronto. Eu tô com essas partes todas cortadas já. O que acontece? Nesse aqui, se eu arredondei, o interessante é eu arredondar o tapetezinho também. Mas só nas duas pontas. Mesma coisa aqui. Aí agora eu posso colar essa parte aqui da sanfona, mas a da capa ainda não. Aí você centraliza ele e cola. Porque a gente bota essas medidas menores para ele ficar com a bordinha ao redor aparecendo. Se você não quiser, você bota ele do tamanho que tiver a base. Eu não falei que cortei um desses 3 milímetros menores para caber numa flor inteira. Depois de colado, você não consegue dizer qual foi. Pronto, a sanfoninha do meio já está pronta. Essa base aqui a gente não coloca o tapetinho, porque vai ser onde a gente vai colar. Vou cortar agora o desse daqui. Cada um desse eu vou fazer de uma cor. Com uma estampa diferente, no caso. Aí as medidas dele vão ser 13,5 por 11 e 6,5 por 11. Vou cortar aqui 11. E aqui 13,5. Já aproveito aqui que tá com 11 e vou cortar os 6,5 aqui.
então só vou ficar precisando de um pedaço desse aqui. Eu vou cortar 6,5. Aqui por 11. A quantidade de folhas, se você for usar uma variedade menor de estampa, vai ser menor, porque a gente usa bastante folha, porque cada abinha dessa eu vou colar uma estampa diferente. E também, se for uma folha de scrap, que é um tamanho maior, a quantidade vai ser bem menor também. Agora essa daqui, cortar a mesma medida dessa. Só que essa, eu vou cortar de vez 2, 4 abinhas dessa. Por quê? Porque quando tá assim aberta, eu quero que apareça tudo igual. Se você não quiser, você pode variar também. Aí eu vou cortar o grande e 4 pequenos. Agora nessa você tem que ter muito cuidado com a estampa, para não ficar cortada em sentidos diferentes. Aí aqui eu vou de novo. 13 e meio. Por 11. Deixa eu ver se eu cortei. Aí que eu cortei a mais aqui. Aqui. Se você quiser, que você tem que prestar atenção a uma coisa. Eu quero ele em pé. Quando a estampa é assim, você tem que pensar bem para você ver qual o sentido que ela vai ficar. Ele é 13,5 por 11. Então, aqui eu tenho que ter 11, aqui o meu tá passando. Botei 13,5. E aqui tem que ter 11. Por 13,5. Que é justamente para ela ficar em pezinho. Então, essas daqui, para ela ficar nesse sentido, eu vou ter que cortar 6,5, 6,5, 6,5 por 11. Deixa eu ver se essa daqui tem 6,5 ou não.
Oi, Samantha, eu vou tentar deixar gravado. Vou tentar terminar antes de 5 horas para deixar ele gravado. Como esse daqui eu tinha cortado no sentido contrário, tinha cortado 3,5 aqui. Aqui ficou menor, não vai dar esse, mas eu tenho a sobra desse papel. Se ele não tivesse um sentido certo, eu poderia ter cortado embaixo. Aqui eu vou cortar todos com 11 agora. Então eu tô com todas as partes dessa cor também já cortada. Vou cortar essa. Aqui tem 11 por 3,5 novamente. E aqui 6,5. Já que ele já está com 11. Agora eu vou cortar a última cor, a última estampa no caso. A última estampa vai ser essa daqui. Então só vou precisar cortar esses dois retângulos de 13,5 por 11. Aí agora, com eles finalizados, deixa eu ver se tá 13.
vou ter 3,5 também. Aqui é 11. Agora a gente já vai poder montar toda a estrutura. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Vou colar aba com aba aqui. As costas de cada um eu vou juntar. Elas estando aqui todas coladas, eu vou começar a colar os tapetezinhos. Esses tapetinhos aqui, vou começar com esse. Aí aqui se aplica a mesma coisa, como eu arredondei a ponta. Vamos centralizar e colar. E agora eu vou colar essas duas. Aqui eu vou colar essa laranja. Arredondar o canto também. Agora vamos para azul.
E aqui a gente também tem que lembrar de arredondar as pontas. Vou logo para o verde. O verde, como aqui é tudo quadrado, a gente não arredonda. E agora a gente cola a sanfona central. Deixando mais ou menos a mesma distância de cima e embaixo. Agora a gente vai fazer a capa. A capa a gente tem a fita que vai passar por dentro. É mais ou menos uns 70 centímetros que a gente bota. Depois a gente corta o que sobrar. Nessa aqui, a gente viu que eu passei só por trás do tapete do fundo. Mas nesse outro eu vou tentar deixar o laço só aqui, pra gente ter mais espaço para decoração do lado de cá. Aí tem que passar por trás desse e por trás desse. Mas se você quiser deixar o laço central, passa só por trás do tapete das costas. Aqui eu marco o meio da fita. O meio é mais ou menos aqui. Aí já colo essa parte de trás. Então, no caso, se eu quero deixar o laço pra cá, então vou passar por debaixo desse daqui. Como aqui as pontas são retas, eu não arredondei. Mas se você quiser, também pode arredondar essas duas aqui e duas aqui. Essa eu deixo por fora.
E agora eu vou colar a estrutura do álbum. Centraliza e coloca aqui no meio. Quando fechar, então lá se corta só. Aqui pra parte de dentro, eu fiz alguns recortes da coleção. Só ficou faltando esse daqui. Eu gosto de cortar sempre com uma bordinha em volta. Eu vou cortando e deixando uma bordinha branca ao redor. Dependendo do desenho, eu gosto de deixar alguns com a bordinha mais larga e outra com as bordinhas mais finas. Lembrando que sempre que o que mexe é o papel. A mão da tesoura fica parada. A gente só vai abrindo e fechando. Aí aqui você pode decorar como quiser, pode colocar as tagzinhas com mensagem, borboletas. Nesse meu aqui, eu fiz as florzinhas, as tags, botei umas pedrinhas, os strass, aqui eu botei uma bailarina. Também não combinei as tags com os elementos. E nesse sempre coloquei algumas pedrinhas. E essas pedrinhas são dessas assim, que são adesivas. Aí você combina com qualquer, eu botei azul, aqui eu botei rosa. Vai variando. Como não vai dar tempo de decorar todo, eu vou mostrar a vocês como a gente vai fechar. E aqui a gente bota as fotos, né? Aqui você vem e corta. Fita de cetim é sempre bom cortar enviesado para ela não desfiar e, se possível, queimar as pontinhas. Esse daqui, que era o título que vinha no kit, eu cortei ao redor e colei no mesmo papel roxinho que fiz a base de dentro. Aí depois de colado, eu vim e cortei ao redor novamente. Aí da mesma forma que eu botei aqui, você pode colar aqui, só que deixando essa parte solta, para poder abrir. E aqui você pode ir botando as borboletinhas. Se você quiser, pode botar a câmera também, botar borboletinhas locais. Aí fica bem a gosto a decoração.
Eu vou terminar a decoração dele, que eu vou ter que salvar a live, e depois eu mostro pra vocês como ficou. E eu vou tentar enviar pra vocês também o PAP, porque aí quem não conseguiu pegar as medidas direitinho pode fazer depois, tá bom? Obrigada a vocês pela participação e até a próxima.